Você sente que conversa, mas não é ouvido? Ou que qualquer coisinha vira briga? Você está no lugar certo. Hoje a gente vai falar sobre 5 pilares que vão fortalecer os seus relacionamentos, sejam com os amigos, sejam relacionamentos amorosos ou até com familiares. Você está no canal Reciclamente e eu sou o Eric Vieira de Sena. Aqui a gente fala sobre psicologia e outras coisinhas mais. Bom, antes de qualquer coisa, curte o vídeo, dá seu likezinho aí, compartilha. Vamos lá, bora pro vídeo. O que é um relacionamento saudável? É aquele que não tem briga? O que vocês acham? Não é verdade, né? O relacionamento saudável não é só aquele que não tem briga, até porque eu acho que não existe um relacionamento desse. O relacionamento saudável, ele vai acontecer quando essas pessoas conseguem reparar os conflitos que ali existem. Pergunta rápida: quando você briga com alguém ou uma situação te incomoda, o que você faz? Você consegue voltar a se comunicar com essa pessoa sem dar aquelas punições silenciosas, tipo aquele famoso gelo depois da briga? Pensa nisso. Uma outra parte muito importante: mitos que atrapalham nossos relacionamentos, principalmente amorosos nesse caso, tá? Já ouviu falar aquela frase? Se fosse amor de verdade, não teria essas brigas. Mentira, isso é um mito. Porque, na verdade, o amor verdadeiro, não vai suprir tudo. Para que o relacionamento seja bom, precisa existir as negociações das diferenças, entender essas diferenças. Isso é muito importante. O segundo mito: se eu fosse igualzinho àquela pessoa, ou eu preciso encontrar uma pessoa igual a mim, eu não vou ter briga. Mentira, mito também. Porque, na verdade, o que importa realmente num relacionamento são as regulações dessas emoções e a comunicação. Tá? Então, independente de ser igual ou não, não faz diferença. E o terceiro: falar tudo o que eu penso 100% é sinceridade. Na verdade, nem sempre. Temos que tomar cuidado com esse mito, porque quando a gente fala tudo o que pensa, podemos parecer bem agressivos, e para um relacionamento isso não é bom. Com esse ponto estamos ok, Porque agora a gente vai fazer um diagnóstico rápido. 4 perguntinhas para a gente avaliar se a gente está realmente fazendo bem para os nossos relacionamentos ou a gente está dando uma relaxada. A primeira pergunta é: quando algo te incomoda, o que você faz? Você se retira? Você ataca? Ou você consegue pensar naquilo que você está sentindo, dar nome para esse sentimento? A segunda pergunta é: quantas vezes na última semana você realmente fez um gesto de conexão intencional com alguém? Ou com a pessoa que você ama, ou com seus amigos? Quando foi? Terceira pergunta que você tem que se fazer: conhece seus gatilhos? Se sim, conhece o dos outros também? Pois é, isso é muito importante para que a gente tenha um bom relacionamento. E quarta e última pergunta: depois de um conflito, você busca essa solução rápida ou fica naquela punição silenciosa, como eu falei lá atrás, aquele famoso gelo? São grandes perguntas que você consegue fazer um diagnóstico rápido de como está o seu relacionamento. Vamos para os pilares, certo? Os pilares começam com um muito importante: a comunicação não violenta. Ela se dá em 4 passos: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido claro. Pensa na seguinte situação: estão 2 pessoas conversando e uma delas pega o celular enquanto a outra fala. Não é legal. Qual deveria ser essa postura da pessoa que está falando e foi incomodada? Parar e observar. Olha, você pegou o celular enquanto eu falava. Isso é observação. E vamos para o sentimento. Qual é o sentimento dessa pessoa? Falar: olha, me senti ignorado. Depois você tem que expressar sua necessidade. Eu preciso que a gente converse sem o celular. Pode ser? Você expressou a sua necessidade naquele momento. E o pedido claro é: podemos falar por 10 minutos sem esse celular? São 4 fases. E a gente tenta resolver todo esse tipo de situação que não é legal no dia a dia, tá? Esse foi só um exemplo, mas isso a gente pode colocar em qualquer situação, tá? Então, o primeiro pilar é a comunicação não violenta. Mesmo que te desagrade, faça esse planinho de 4 passos, certo? Segundo passo: o banco emocional. O que seria o banco emocional? Vamos começar pelos microgestos. Você pode simplesmente olhar nos olhos, dar aquele abraço,
Gosto de um que a gente chama de check-in de 2 minutos. Quando você está com a pessoa, você pode parar o que está fazendo e ficar ali 2 minutinhos com ela. Nem que seja só sentado, abraçado, olhando, falando algo, né? Por 2 minutinhos, depois voltem para a rotina, para o afazer, né? Isso ajudaria muito, vai construindo uma relação mais forte, tá? Esse é o segundo pilar, seria bem bacana de conseguir fazer, tá? Pilar 3, gestão de conflitos, né? O que a gente pode fazer com essa gestão de conflitos? Quem assiste futebol americano vai conhecer. Pede um timeout. O que é o timeout? Pede um tempinho, né? Se você vê que a situação tá indo por um lado não bom, né, complicado, de uma discussão, pede, ó, tempo, vamos respirar um pouco, né? A gente respira e depois a gente volta. Mas lembre-se, precisa combinar uma volta, porque esse timeout não pode ser um abandono. Precisa voltar a falar sobre aquilo, certo? Quarto pilar, que é muito importante também, os mapas do mundo do outro. Como que a gente vai saber? A gente tem que ter uma curiosidade de saber como o outro está se sentindo. E aí, como está o seu dia? Está muito estressado hoje? Aconteceu alguma coisa? Sabe, se interessar por aquilo. Começar a entender realmente o que o outro passa. Isso é muito importante, tá? E também tem que evitar essas posições. Os mapas vão justamente ajudar a evitar ficar imaginando coisas, né? Aquela pessoa às vezes está brava, está meio grossa, só que está acontecendo coisas totalmente aleatórias, não tem nada a ver com você. Se você pergunta, se você faz esse mapa, né, você vai entender aquela situação e você não vai ficar criando ideias malucas na sua cabeça. Isso evita muita ansiedade também, tá? Então, o mapa do mundo do outro é muito importante que façamos isso, hein? O quinto e último pilar são os reparos e os rituais. A gente precisa saber pedir desculpas. A gente erra, não tem jeito, né? Somos falhos e precisamos reconhecer isso. Então, gente, se você errou, pede desculpa, repara aquilo, né? Isso gera confiança, isso gera um relacionamento mais saudável, tá? E alguns rituais, eu acho que é interessante você, como eu falei lá em cima um pouquinho do check-in, só que o ritual ele pode ser um pouco mais longo, ficar alguns 10 minutos ali conversando sobre coisas do dia. Tudo isso vai depender de como você, seu parceiro ou parceira, vai se desenvolvendo no dia a dia, tá? Isso também serve para amigos e para familiares, certo? Esses são 5 pilares que são muito importantes para que você consiga construir um bom relacionamento. Existem algumas questões em relacionamentos que a gente precisa falar, que são as red flags, né? Pontos de atenção que a gente precisa estar sempre em alerta. Primeiro, num relacionamento, quando existe humilhação, eu acho que ninguém gosta. Acho que eu não preciso nem ficar falando muito sobre isso. Se está se sentindo humilhado, se a pessoa tem humilhado você, isso você já pode colocar como um baita sinal de alerta. Precisa se livrar desse relacionamento, tá? Vamos pensar sobre isso. Quando começa aquele controle de finanças, sabe? Ah, você não vai gastar isso não. Aquela coisa de posse, né? Então tem muitos sinais que a gente precisa colocar isso. Sabe aquele relacionamento onde a pessoa começa a isolar a outra dos amigos? Não, você não vai sair não. Fica em casa, credo, que roupa é essa? Tudo isso são sinais de um relacionamento bem ruim, tá? Então, e outra, violência, né? Então nem preciso falar disso. Violência psicológica e física, baita sinalzão de alerta. Red flag gigante, tá? Então, são esses pontos, eu acho que para qualquer relacionamento dá bom, né? A gente precisa seguir esses pilares. E se alguma dessas red flags estiver acontecendo, vamos correr, procurar ajuda, certo? Muito bem, jovens. Obrigado por terem ficado até aqui, só que eu vou fazer um desafio. Escolha um desses pilares que a gente falou aqui e tenta aplicar por 7 dias. E aí comenta aqui embaixo o que você achou. Mudou o seu relacionamento? Conseguiu? Fazer esse desafio para vocês, quero só ver, tá? Então ficamos combinados. Escolhe um desses pilares e pratica, beleza? Muito bem, gente, muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilha com todo mundo. Tem gente que está precisando entender sobre relacionamento, né? Acho que todos nós. Muito obrigado mais uma vez, um grande beijo e tchau!